Você caminha por corredores de pensamentos que ninguém mais vê, olhando para reflexos que nunca foram revelados. A cada passo, a mente sussurra segredos esquecidos, lembranças que o tempo tentou apagar, mas que ainda vibram na profundidade da sua consciência. O mundo externo distrai, seduz, confunde, mas é apenas a superfície líquida onde sua essência se reflete sem permissão. Existe um lugar dentro de você onde medo e coragem dançam, e somente o silêncio revela sua presença. Cada escolha, cada hesitação, é um fio invisível que te prende ou liberta. Encare o vazio que habita seu interior, sinta a densidade da sua própria sombra. Reconheça que o inimigo mais feroz está dentro de você. O espelho que você teme não mente. Apenas mostra tudo o que você ainda não ousou aceitar. Respire fundo. Sinta o peso da sua própria consciência despertando e perceba que a liberdade começa onde termina a ilusão. Cada pensamento não examinado é uma porta trancada. Cada reflexão, uma chave dourada que abre o caminho para você mesmo. Hoje você está diante do início de uma jornada que desafia tudo o que julgava conhecer sobre si. Olhe para dentro e perceba como a ilusão molda cada instante da sua vida, como os pequenos hábitos cotidianos manipulam sua essência sem que você perceba. Cada distração, cada conforto momentâneo, é uma névoa que embota a mente e adia a descoberta do seu verdadeiro potencial. Há uma voz sutil que insiste em sussurrar: isso não é para você. Mas ela não conhece a força que habita em silêncio. Sua coragem se mede na intensidade com que enfrenta essas vozes, na determinação de ir além do que é seguro e confortável. O estoico observa, sente e age sem apego, sem esperar recompensas externas, vivendo a liberdade que surge do domínio interno. A sombra que você evita encarar é também a luz que pode guiar seus passos, se você tiver olhos para ver. Cada obstáculo interno é uma ponte disfarçada. Cada medo, um convite à expansão. Reconheça a profundidade de seus pensamentos. Abrace a vastidão do seu próprio universo e aceite que o confronto mais importante é com você mesmo. A mente que se recusa a se enganar é a mente que aprende a voar. Hoje olhe para o espelho invisível e dê o primeiro passo rumo à sua verdade. A consciência desperta como um rio que rompe barreiras, fluindo silenciosa e poderosa, levando consigo ilusões que antes pareciam sólidas. Cada reflexão é um clarão. Cada compreensão é uma chama que ilumina corredores que pareciam eternamente escuros. A vida não acontece fora de você, mas dentro, nos movimentos sutis da mente que decide perceber a realidade em vez de reagir ao reflexo da ilusão. Há uma densidade silenciosa nos momentos de introspecção. Uma força que cresce quando você se permite sentir o próprio medo, a própria dor e o próprio desejo. O estoicismo ensina que o domínio não é sobre o mundo, mas sobre a mente que interpreta o mundo. Aceitar a sombra é aceitar o todo. Resistir a ela é resistir à própria vida. Cada pensamento profundo é uma semente. Cada insight é uma raiz que se aprofunda na terra fértil da consciência. O inconsciente guarda respostas que você teme, mas que também podem libertar. Cada momento de silêncio consciente é um encontro com a eternidade que habita dentro de você. Hoje mergulhe nesse rio, sinta a corrente e permita que ela leve embora tudo que impede seu despertar. A ilusão do eu fragmentado dissolve-se quando você observa com atenção cada reação automática, cada impulso que surge sem razão aparente. A mente que julga constantemente é a mente que teme o vazio. A mente que observa sem julgamento é a mente que descobre a vastidão. Imagine-se caminhando por uma biblioteca infinita, cada livro representando uma versão de você mesmo que precisa ser conhecida, acolhida ou deixada ir. O estoico não rejeita, não teme, não se apega. Ele observa, entende e decide conscientemente. Cada dúvida é uma porta. Cada hesitação, um convite à expansão. Você não é apenas o que mostra ao mundo nem o que pensa ser. Você é o espaço entre os pensamentos, a consciência que percebe sem se confundir. Ao confrontar a própria mente, você encontra liberdade. Ao resistir, encontra sofrimento. A luz da percepção é silenciosa, mas devastadora, porque ilumina o que você preferia ignorar. Cada instante de honestidade consigo mesmo é uma vitória silenciosa sobre a ilusão. Hoje respire fundo e enfrente o espelho que reflete sua essência. O medo de olhar para dentro é proporcional à profundidade da transformação que o aguarda. Cada pensamento evitado é um grilhão. Cada sentimento negado é uma corrente.
O estoicismo ensina que não há força maior do que a coragem que nasce da introspecção. Cada passo consciente é uma rebelião silenciosa contra a mediocridade imposta pelo hábito e pelo conforto. Imagine-se escalando um penhasco invisível, onde cada agarramento é uma descoberta de si mesmo. A disciplina nasce do compromisso com a própria verdade, não do desejo de agradar aos outros ou ao mundo. Cada reflexão, cada insight, é uma lâmina que corta a ilusão, revelando a paisagem real da existência. O silêncio da mente desperta ecos que antes eram abafados pelo ruído do cotidiano. Reconhecer suas sombras é reconhecer sua luz. E a verdadeira liberdade começa no equilíbrio entre os dois. Hoje dê o primeiro passo nessa escalada interior sem olhar para trás. Você contra você não é um confronto de violência, mas de consciência. Cada resistência interna é apenas uma máscara do medo. Cada aceitação consciente é uma vitória silenciosa. O estoicismo mostra que o poder não está em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Cada reflexão profunda é um portal. Cada insight é uma chave dourada que destranca portas invisíveis. A mente desperta percebe o fluxo da vida sem se apegar, sente a realidade sem distorcer e age sem ser escrava das emoções. A liberdade não é ausência de obstáculos, mas presença de compreensão. Cada instante de autoconhecimento é uma pedra fundamental na construção de uma existência significativa. Reconhecer suas próprias limitações é reconhecer seu potencial infinito. Hoje olhe no espelho invisível e veja não apenas quem você é, mas quem pode se tornar. A jornada começa agora, e nada será igual depois desse encontro consigo mesmo. Você acredita que controla o mundo, que as peças se movem sob seu comando, mas tudo é sombra e vento. Cada tentativa de manipular a vida é como segurar água nas mãos. Quanto mais força você faz, mais escapa entre os dedos. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade nasce quando você observa o fluxo, sem lutar contra a corrente invisível que te guia. A mente que insiste em dominar tudo se aprisiona em uma teia de expectativas e frustrações silenciosas. Cada perda é um espelho que revela o quanto ainda se prende ao que não pode possuir. Imagine um céu infinito. Estrelas que não pertencem a ninguém, mas que refletem a luz daquilo que você ousa perceber. A disciplina surge na aceitação consciente, na coragem de caminhar sem tentar controlar cada passo do destino. Cada resistência é sofrimento. Cada rendição é vitória silenciosa. O que você julga como desordem do mundo é, muitas vezes, a ordem que ainda não entende. Hoje perceba que soltar é o primeiro passo para conquistar a verdadeira paz interior. A ilusão do controle cria um teatro invisível, onde você atua como protagonista sem perceber que o roteiro já existe. Cada decisão tomada sob apego é uma corrente. Cada ação consciente, uma porta aberta para a liberdade. O estoico observa sem julgar, age sem apego, e descobre que o poder não está em ter, mas em compreender. Cada medo do futuro, cada ansiedade pelo que virá, são sombras do que você insiste em querer dominar. Imagine uma folha flutuando sobre um rio. Não resiste, não se apega, apenas segue o fluxo, encontrando o caminho natural sem esforço. A liberdade não é passividade, mas alinhamento com a vida que pulsa em cada instante. Cada pensamento controlado é uma prisão. Cada aceitação é uma chave que destranca horizontes infinitos. Reconheça que não há derrota em soltar, apenas aprendizado e expansão. Hoje abrace a corrente invisível da vida e perceba que o poder real surge quando você para de resistir. Cada instante de rendição consciente é um portal que se abre para a verdade do ser. O desejo de controlar nasce do medo de enfrentar o desconhecido, da resistência ao que não pode ser previsto. O estoico entende que a paz não vem do mundo, mas da mente que observa sem apego, que sente sem se perder. Cada tentativa de dominar gera tensão. Cada aceitação consciente cria espaço para a clareza. Imagine-se como um navegante em mar aberto sem mapa, mas com a bússola da razão e da consciência. O que parece caos externo é, na realidade, um convite à introspecção e à disciplina interna. Cada momento de frustração é um espelho que revela os grilhões invisíveis do apego. A mente desperta percebe que a vida flui independentemente de seus desejos, que cada instante carrega a oportunidade de aprender, crescer e se libertar. Aceitar não é fraqueza, mas coragem. Soltar não é perda, mas vitória silenciosa. Hoje permita-se sentir o fluxo da existência sem tentar moldá-lo, sem tentar segurá-lo. Cada suspiro consciente é uma revolução interna,
uma expansão do ser que desperta. O controle ilusório aprisiona a mente em labirintos de expectativa e ilusão. Cada preocupação é um fio que te prende ao que não existe. Cada tentativa de dominar, uma corda que te enlaça. O estoicismo ensina que observar é agir. Compreender é libertar. E aceitar é transcender. Imagine-se em um campo vasto onde o vento sopra livre, sem pedir permissão, sem exigir respostas. Sua mente pode escolher resistir ou dançar com a corrente. O poder está na escolha, não na força. Cada obstáculo que parece externo é, na verdade, um reflexo das cadeias internas que você ainda não percebeu. Soltar o que não pode ser segurado é o primeiro ato de coragem. Enfrentar o que não pode ser mudado é o primeiro ato de sabedoria. A liberdade real nasce no equilíbrio entre ação e aceitação, entre esforço e rendição consciente. Hoje olhe para sua vida e reconheça. Cada momento em que você solta é um passo rumo à plenitude. Cada instante de compreensão silenciosa é um portal para a verdadeira liberdade interior. A ilusão do controle gera ansiedade, tensão e frustração, mascaradas como responsabilidade e dever. O estoico percebe que a paz não está em manipular o mundo, mas em compreender seu próprio papel dentro dele. Cada tentativa de dominação é uma resistência à vida que flui incessante e independente. Imagine uma nuvem no céu. Você não pode guiá-la, mas pode admirar sua forma, perceber sua beleza e aprender com sua leveza. Cada situação que parece desafiadora é um convite à disciplina da mente e da alma. O verdadeiro poder não está em forçar resultados, mas em alinhar intenções, pensamentos e ações com a natureza do que é. Cada momento de rendição consciente fortalece a mente, purifica o coração e expande a consciência. Hoje aceite que soltar é maior do que controlar, que compreender é mais poderoso do que resistir. Cada segundo de entrega consciente é uma vitória silenciosa sobre a ilusão. Cada respiração consciente é um passo rumo à liberdade do ser. O mundo parece exigir controle, mas ele é apenas um espelho do que você tenta dominar dentro de si mesmo. Cada situação adversa é uma oportunidade de treinar a mente, de fortalecer a disciplina interna e de expandir a percepção. O estoico ensina que a paz nasce quando você entende o fluxo da vida, quando observa sem apego, quando age sem medo do resultado. Cada resistência interna é um reflexo da ilusão do eu fragmentado. Cada aceitação consciente é um passo rumo à unidade do ser. Imagine-se em um templo antigo, onde cada pedra guarda segredos da mente que observa sem julgar. Cada momento de ansiedade é uma lembrança de que o controle é uma ilusão. Cada instante de clareza é uma oportunidade de libertação. Hoje permita que a vida siga seu curso, que o fluxo conduza seus passos, que a mente desperte para o poder silencioso da aceitação. Cada escolha consciente é um portal para a liberdade. Cada insight, uma chave dourada que abre horizontes infinitos. A ilusão do controle se dissolve quando você decide olhar para dentro e perceber que a única força que realmente importa é a sua própria consciência desperta. O conforto parece um porto seguro, mas é uma prisão disfarçada de calmaria, onde a mente adormece e o espírito se esquece de voar. Cada hábito que você não questiona constrói muros invisíveis, sólidos o suficiente para aprisionar sonhos e sufocar desejos. A zona de conforto é doce, mas seu veneno é lento. Ela seduz e ao mesmo tempo paralisa, impedindo a descoberta de horizontes ocultos. Imagine uma ave que se acostumou a viver em uma gaiola de ouro. Cada dia seguro é mais um dia que seu voo se adia. O estoico encara o desconforto como mestre silencioso, reconhecendo que o crescimento nasce da resistência e não da rotina segura. Cada passo fora do conhecido é uma vitória silenciosa, registrada na memória eterna do ser. A coragem desperta quando você diz sim ao desafio e não à acomodação, rompendo as correntes invisíveis que moldam sua vida. Cada momento de ousadia constrói o alicerce da liberdade interior. Hoje a escolha é clara: permanecer seguro ou abraçar a instabilidade que transforma. A vida só revela sua grandiosidade quando você se atreve a sair do habitual. O conforto anestesia os sentidos e embota a percepção, tornando cada conquista superficial e cada experiência sem brilho. A mente que se apega ao seguro teme o risco, teme a incerteza, teme o próprio despertar. Imagine-se caminhando por uma floresta desconhecida,
onde cada árvore oculta segredos e oportunidades que jamais surgiriam no caminho familiar. O estoico percebe que a dor momentânea de sair do conhecido é menor do que o sofrimento silencioso de viver incompleto. Cada hábito não desafiado é um tijolo na muralha que separa você do seu verdadeiro potencial. A disciplina rompe o sedativo da rotina e desperta a força latente que dormia em silêncio. Cada escolha ousada é um manifesto silencioso de autenticidade. Cada risco calculado é uma ponte para a evolução. A liberdade nasce no instante em que você se recusa a ceder ao sedativo da comodidade. Hoje respire fundo e sinta o desconforto que transforma, percebendo que ele é sinal de progresso. Cada passo fora da zona segura é um triunfo que ninguém mais pode tirar. A segurança ilusória cria conforto, mas também cria estagnação. Ela é um véu que cobre a riqueza da experiência e a profundidade da vida. Cada momento que você escolhe a familiaridade em vez do desconhecido é um dia roubado de crescimento, uma oportunidade perdida de expansão. Imagine-se à beira de um abismo. O medo paralisa, mas o salto consciente revela a amplitude da sua coragem. O estoico compreende que a vida não se encontra na rotina segura, mas no ritmo intenso da escolha consciente. Cada desconforto enfrentado é uma lição gravada no âmago do ser. Cada desafio abraçado é um testemunho silencioso da força interior. A disciplina é a ferramenta que corta os grilhões invisíveis da acomodação. A coragem floresce na resistência, e a liberdade surge quando você se atreve a explorar o desconhecido. Cada hábito rompido é uma janela aberta para novas paisagens. Cada esforço consciente é um passo rumo à autenticidade. Hoje olhe para a zona de conforto e perceba sua ilusão. Ela é o limite que você impôs a si mesmo. A vida verdadeira começa onde termina o seguro. O conforto engana com sua doçura, mas cada instante de segurança prolongada é uma prisão silenciosa que corrói a alma. Cada escolha confortável é um tijolo no muro que impede o crescimento. Cada hábito seguro é uma corda invisível que amarra a liberdade. Imagine-se em uma sala cheia de portas, mas apenas uma leva a algo desconhecido, fascinante e transformador. O resto é apenas repetição. O estoico sabe que a coragem se mede na disposição de atravessar essa porta, mesmo com medo, mesmo incerto. Cada momento de desconforto enfrentado é uma vitória silenciosa sobre a mediocridade e a ilusão de segurança. A disciplina surge quando você recusa a sedação do costume e abraça a intensidade da transformação. Cada passo ousado é uma declaração de autenticidade. Cada esforço consciente é uma ponte para a liberdade interior. Hoje perceba que o verdadeiro conforto está na coragem de desafiar a si mesmo, não na ilusão de segurança. Cada instante fora da zona segura revela forças que você jamais imaginou possuir. A vida floresce onde a comodidade morre. A estagnação se disfarça de paz, e a rotina se veste de segurança, enganando a mente com falsas certezas. Cada hábito não questionado é uma sombra que cresce e cobre a luz da potencialidade. Imagine-se navegando em águas calmas que não levam a lugar algum. O vento verdadeiro da transformação só sopra onde há risco e movimento. O estoico reconhece o valor do desconforto, da dificuldade, da resistência. Ele sabe que a vida acontece no confronto com o desconhecido. Cada esforço consciente, cada desafio aceito, é um passo na escalada para a plenitude do ser. A disciplina rompe a anestesia do costume e desperta a energia que estava adormecida. Cada ato de coragem interior é uma vitória silenciosa. Cada decisão ousada é uma semente de liberdade. Hoje escolha sentir o desconforto que transforma. Perceba que ele é sinal de progresso, de autenticidade, de vida. A verdadeira grandeza nasce na instabilidade do desconhecido. O preço do conforto é a mediocridade, e você é maior do que isso. A liberdade exige que você desafie o conhecido, que abrace o incerto e que sinta o desconforto com reverência. Cada hábito seguro é um elo que te prende. Cada escolha ousada é uma chave que destranca horizontes infinitos. Imagine-se como uma chama, queimando no espaço escuro, iluminando caminhos que ninguém mais ousou explorar. O estoico entende que a vida não se encontra no seguro, mas na intensidade do consciente, na coragem de agir apesar do medo, na disciplina de persistir mesmo sem garantias. Cada instante de desconforto é um convite ao crescimento. Cada desafio é uma oportunidade de expansão. A zona de conforto é uma ilusão que aprisiona. A liberdade é o ato de romper com ela.
Hoje dê o passo que hesitava. Sinta o frio do desconhecido, perceba o poder que nasce do esforço consciente. Cada ação fora do habitual é uma vitória silenciosa sobre a mediocridade. A vida só se revela plenamente quando você decide ir além do seguro. A disciplina não é um fardo, mas a lâmina silenciosa que corta as ilusões e revela o poder que habita dentro de você. Cada rotina escolhida com consciência é um tijolo na construção do caráter, uma pedra fundamental da liberdade interior. Imagine-se como uma árvore antiga, cujas raízes profundas resistem às tempestades e alimentam a força invisível do tronco. A mente disciplinada não se curva aos impulsos passageiros, mas observa, compreende e decide com clareza serena. Cada esforço constante, mesmo quando ninguém vê, é um ato de coragem silenciosa, uma semente lançada no solo fértil do autoconhecimento. O estoico entende que a verdadeira força nasce da repetição consciente, do compromisso com a própria essência, da resistência ao impulso da fuga. Cada obstáculo é uma oportunidade de fortalecer a mente e purificar o coração. A disciplina não limita, mas amplia. Não prende, mas libera. Hoje, sinta a potência que nasce do hábito consciente, do compromisso com sua própria transformação. Cada pequena vitória interna é uma explosão silenciosa de liberdade e poder. O esforço constante molda não apenas a mente, mas o espírito, alinhando intenção e ação com a verdade interior. Cada tarefa realizada com consciência é um ato de rebelião silenciosa contra a preguiça, o medo e a ilusão do fácil. Imagine um rio que corre entre pedras. Cada obstáculo que atravessa não o diminui, mas fortalece sua correnteza e aprofunda sua força. A disciplina não é castigo, mas guia. Cada escolha consciente é um passo no caminho da autenticidade. Cada impulso contido, cada distração ignorada, é uma vitória sobre o ego, sobre a vontade que busca atalhos e conforto. O estoico percebe que a força verdadeira é invisível, silenciosa, e se revela apenas quando o indivíduo decide permanecer firme diante do caos. Cada desafio enfrentado com paciência e consciência é um espelho que reflete o poder latente. Hoje reconheça que cada momento de esforço interno é um degrau na escada da grandeza. Cada ação disciplinada é um manifesto silencioso de liberdade e consciência. O caminho não é fácil, mas cada passo consciente transforma a alma. A mente que se disciplina observa o mundo sem ser arrastada pelo turbilhão das emoções externas. Cada escolha feita com clareza é um fio de luz em meio à escuridão da confusão cotidiana. Imagine-se escalando uma montanha, cada passo pesado mas consciente. Cada pedra que pisa é sustentação para o próximo avanço. A disciplina é o mapa invisível que conduz à plenitude. O farol silencioso que indica a direção quando tudo ao redor parece incerto. Cada hábito cultivado com intenção é uma chama que ilumina o caminho da autenticidade e da liberdade. O estoico compreende que a força interior não se manifesta em demonstrações externas, mas na serenidade diante da adversidade. Cada momento de resistência consciente fortalece a mente e aproxima o ser da sua essência verdadeira. Hoje abrace o desafio de se manter firme, de agir sem distração, de persistir mesmo quando o mundo tenta desviá-lo. Cada esforço silencioso é um ato de coragem. Cada decisão consciente é um passo rumo à grandeza. A verdadeira liberdade nasce quando a mente decide governar a si mesma. O autocontrole é a ponte entre o desejo e a realização, entre a ilusão e a verdade. Cada escolha consciente reforça os alicerces da força invisível que sustenta a alma. Imagine um templo antigo onde cada pedra foi colocada com paciência e intenção. Assim é a mente disciplinada, construída sobre hábitos conscientes e ações refletidas. A disciplina é o treino da coragem, a prática da paciência, a aceitação da responsabilidade sobre a própria vida. Cada vez que você domina um impulso, que resiste à distração, que escolhe agir com clareza, fortalece o tronco invisível que sustenta sua liberdade. O estoico compreende que não há vitória sem esforço. Não há crescimento sem desafio. Não há liberdade sem consciência. Cada obstáculo enfrentado com serenidade é um teste silencioso da força interior. Cada dificuldade aceita é um portal para o autoconhecimento. Hoje perceba a potência que habita em cada ato consciente, em cada decisão deliberada. Cada esforço disciplinado é uma explosão silenciosa de poder e autenticidade.
A vida recompensa aqueles que escolhem a consciência sobre a indulgência. A verdadeira força não se revela no conforto, mas no confronto silencioso com o próprio ego. Cada impulso contido, cada emoção observada sem reação, é uma vitória invisível sobre as correntes internas que tentam desviar você do caminho. Imagine-se como uma chama que se mantém acesa mesmo no vento forte, mesmo na tempestade. Assim é a mente disciplinada, firme e serena. O estoico percebe que o esforço contínuo é mais poderoso que qualquer força externa. É o treino invisível da alma que produz liberdade real. Cada momento de resistência consciente é uma pedra no alicerce da integridade. Cada decisão firme é um passo na escada do autoconhecimento. Hoje sinta a força silenciosa que nasce da disciplina. Perceba o poder que cresce na mente que observa, escolhe e age com clareza. Cada hábito consciente é uma vitória silenciosa. Cada esforço deliberado é um ato de liberdade. A mente que se disciplina é a mente que desperta. A alma que se fortalece, o ser que se liberta. Cada instante de autocontrole é uma semente de grandeza. A disciplina é o caminho invisível que leva da mediocridade à plenitude, da ilusão à clareza, da fraqueza à força. Cada hábito cultivado, cada esforço consciente, cada escolha deliberada é uma manifestação silenciosa do poder que habita dentro de você. Imagine-se como uma rocha milenar, resistindo ao tempo, às tempestades, ao vento incessante. Assim é a mente disciplinada, imbatível e firme. O estoico sabe que a força interior não se mostra em atos grandiosos, mas na constância silenciosa, na repetição consciente, na perseverança diante da adversidade. Cada momento de autocontrole fortalece o espírito. Cada desafio enfrentado conscientemente expande a consciência. Hoje perceba que a verdadeira liberdade nasce na disciplina, que a grandeza é construída com hábitos conscientes, que o poder reside na mente que escolhe agir mesmo quando tudo conspira para a distração. Cada passo firme é uma vitória silenciosa. Cada ato consciente é uma explosão de autenticidade. A força interior não se mede pelo que você conquista externamente, mas pela clareza, serenidade e poder que cultiva dentro. Cada instante de disciplina é um portal que leva ao infinito da consciência. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar mesmo quando a alma treme e a mente sussurra dúvidas silenciosas. Cada passo consciente é um desafio ao conforto, à rotina e à complacência que aprisionam a verdadeira grandeza. Imagine-se diante de um abismo, onde o vento assobia e a escuridão parece consumir tudo. Ainda assim você respira fundo e caminha, sabendo que o salto é necessário. O estoico compreende que o medo é apenas um guia, um indicador do que precisa ser enfrentado. E cada hesitação é um convite à ação. Cada decisão tomada com clareza é uma semente de liberdade. Cada ato consciente é um fio de luz na escuridão da mediocridade. A coragem floresce na mente que observa, percebe e escolhe agir apesar da incerteza, na alma que se recusa a ser moldada pela passividade. Cada desafio abraçado é um portal para o autoconhecimento e a expansão da consciência. Hoje perceba que o medo não é inimigo, mas companheiro silencioso da evolução. Cada instante de ousadia é uma vitória invisível sobre a limitação interna. A vida só se revela plenamente para aqueles que escolhem agir com coragem consciente. A ação consciente exige presença absoluta, atenção ao momento e compromisso com a própria verdade. Cada gesto intencional é uma ponte entre o pensamento e a realidade, entre a ilusão e a autenticidade. Imagine-se como um guerreiro silencioso, movendo-se com precisão entre sombras que tentam desviar seu foco, mantendo a chama interior acesa. O estoico entende que a coragem sem consciência é imprudência. A consciência sem coragem é ineficaz. Cada passo firme fortalece a mente. Cada decisão refletida fortalece o espírito. Cada ação deliberada aproxima você do seu propósito. O medo surge, mas não domina. A dúvida aparece, mas não paralisa. A coragem verdadeira se revela na constância do esforço, no compromisso silencioso com a própria transformação. Cada momento de resistência consciente é um degrau na escada da evolução interior. Hoje, perceba que avançar conscientemente é mais poderoso que evitar, que agir com clareza é mais forte que hesitar. Cada escolha consciente é um portal para a liberdade do ser.
O desafio da coragem reside em enfrentar não apenas o externo, mas o interno, a voz que duvida, a sombra que assusta, a memória que tenta sabotar. Cada hesitação contém a oportunidade de fortalecer a mente. Cada medo revela a magnitude da transformação que aguarda. Imagine-se atravessando um deserto infinito. Cada passo pesado, mas consciente. Cada decisão uma vitória silenciosa sobre a fraqueza. O estoico compreende que a ação consciente não é apenas sobre o que se faz, mas sobre quem se torna ao fazer. Cada ato intencional molda a essência. Cada escolha deliberada fortalece a alma. Cada desafio aceito expande a consciência. A coragem não se manifesta em bravatas externas, mas na firmeza interna, na clareza da mente, na serenidade do espírito. Hoje, abrace a responsabilidade do próprio caminho. Perceba que avançar com consciência é honrar o que existe de mais verdadeiro dentro de você. Cada instante de ação consciente é um portal que leva à autenticidade. Cada passo ousado é um reflexo da força invisível que habita em silêncio. A vida recompensa aqueles que escolhem a coragem sobre a complacência. A coragem verdadeira exige disciplina da mente, domínio das emoções e presença absoluta naquilo que se faz. Cada impulso contido, cada distração ignorada, cada decisão ponderada é uma vitória silenciosa sobre a própria limitação. Imagine-se escalando uma montanha íngreme. Cada pedra um obstáculo. Cada passo consciente um ato de liberdade. O estoico sabe que o medo não é sinal de fraqueza, mas bússola que aponta para o que deve ser enfrentado. Cada desafio enfrentado com clareza fortalece o caráter. Cada hesitação superada fortalece a alma. Cada ação deliberada expande o horizonte da consciência. A coragem sem consciência é imprudência. A consciência sem coragem é impotência. Hoje perceba que agir conscientemente é criar a própria realidade. É transformar o medo em aliado. É construir a liberdade passo a passo. Cada instante de ousadia silenciosa é um triunfo interior. Cada escolha corajosa é um reflexo da força latente que habita dentro. A vida se revela plenamente para quem caminha com consciência e coragem. O salto consciente exige entrega, fé na própria força e confiança no processo que se desenrola. Cada passo intencional, mesmo hesitante, é um manifesto silencioso de liberdade, autenticidade e poder interior. Imagine-se como um navegante em águas turbulentas. Cada onda um desafio. Cada remada consciente uma vitória sobre o caos. O estoico entende que a verdadeira coragem não se mede pelo resultado, mas pela consistência do esforço e da presença. Cada ação refletida fortalece a mente. Cada escolha corajosa fortalece o espírito. Cada instante consciente fortalece a alma. O medo aparece, mas não domina. A dúvida surge, mas não paralisa. Hoje abrace cada desafio como oportunidade de expansão. Perceba que a coragem é prática diária, que a ação consciente é a estrada que leva à liberdade. Cada passo ousado é uma vitória silenciosa sobre a limitação interna. Cada decisão tomada com clareza é um portal para a autenticidade. A vida se revela plenamente quando se avança com coragem consciente. Cada instante de coragem consciente é um encontro com o potencial latente dentro de você, uma revelação da força que sempre existiu, escondida sob camadas de dúvida e hábito. Cada passo ousado, cada ação deliberada, cada escolha ponderada é um eco do poder invisível que habita em silêncio. Imagine-se como uma chama que atravessa a escuridão, iluminando caminhos que ninguém mais ousou explorar, revelando horizontes ocultos. O estoico compreende que a verdadeira liberdade não está em evitar o medo, mas em enfrentá-lo com clareza, presença e intenção. Cada desafio aceito fortalece a mente. Cada obstáculo superado fortalece a alma. Cada instante consciente fortalece o ser. Hoje sinta o poder que nasce da ação deliberada. Perceba a grandeza que floresce quando a coragem se alia à consciência. Cada escolha consciente é uma semente de liberdade. Cada passo firme é uma vitória silenciosa. A vida recompensa aqueles que escolhem enfrentar a si mesmos com coragem, que decidem agir com presença e autenticidade. Cada instante de ousadia consciente é um portal que leva à expansão infinita da consciência. O propósito não é um destino, mas a bússola que orienta cada passo da existência, silenciosa e firme, mesmo em meio às tempestades da vida. Cada ação alinhada com sua essência é um eco da verdade interior,
Uma chama que ilumina caminhos que antes pareciam obscuros e intermináveis. Imagine-se como um farol na penumbra, cuja luz alcança o desconhecido, guiando não apenas a si mesmo, mas também aqueles que seguem sem perceber. O estoico entende que o significado surge da consciência que observa e age deliberadamente, que transforma cada desafio em oportunidade, cada instante em aprendizado. Cada esforço intencional é uma pedra fundamental na construção de uma vida autêntica. Cada escolha consciente é uma ponte que liga o presente à eternidade do ser. A vida sem propósito é um rio estagnado, sem movimento, sem direção. Com propósito, cada correnteza é força, cada redemoinho é oportunidade. Hoje perceba que o propósito não é dado, mas conquistado, esculpido em cada ato consciente. Cada passo deliberado fortalece a alma. Cada decisão alinhada revela a luz que habita dentro de você. O significado floresce quando a ação se harmoniza com a essência, quando o espírito se ergue acima da ilusão. Cada instante vivido com intenção é um manifesto silencioso de liberdade e autenticidade. O propósito desperta quando você encara suas escolhas com honestidade, reconhecendo o que ressoa na profundidade do seu ser. Cada momento vivido sem consciência é uma oportunidade perdida, uma faísca que não se acendeu, uma semente que não germinou. Imagine-se como um jardineiro da própria vida, cultivando com cuidado cada ação, cada pensamento, cada palavra. O estoico percebe que o significado não é encontrado em recompensas externas, mas na coerência entre intenção, ação e consciência. Cada esforço consciente fortalece a estrutura invisível que sustenta a alma. Cada desafio enfrentado com presença reforça o alicerce do ser. O propósito não se impõe. Ele surge quando você escolhe viver com clareza, coragem e disciplina, reconhecendo o valor de cada instante. Cada decisão alinhada é uma vitória silenciosa sobre a dispersão. Cada passo intencional é uma expansão do horizonte interior. Hoje olhe para a sua vida e perceba que o significado reside nas ações conscientes, na entrega deliberada, na atenção plena ao agora. Cada instante vivido com propósito é uma chama que ilumina o caminho para a autenticidade. Cada ato intencional é um portal que abre horizontes infinitos. O significado verdadeiro surge quando a mente desperta e percebe que cada desafio é parte da jornada, não apenas um obstáculo a ser superado. Cada momento de adversidade contém lições que apenas a presença consciente pode revelar. Imagine-se escalando uma montanha íngreme. Cada pedra um desafio. Cada passo deliberado um triunfo sobre a ilusão do improvável. O estoico compreende que o propósito é a lente que transforma o cotidiano em extraordinário, que dá valor ao esforço e sentido à dor. Cada ação consciente é uma semente que germina na vastidão do tempo. Cada decisão ponderada é um reflexo da alma que desperta. O significado não se mede pelo resultado externo, mas pela coerência interna, pelo alinhamento entre intenção e ação. Hoje perceba que cada instante vivido com atenção plena é um passo rumo à realização. Cada esforço consciente é uma pedra na construção de sua grandeza. O propósito não está em chegar, mas em caminhar com presença, consciência e coragem. Cada escolha deliberada é uma vitória sobre a dispersão. Cada momento intencional é uma expansão da liberdade interior. A vida revela seu sentido para aqueles que ousam viver com autenticidade. O propósito não é estático. Ele evolui conforme a consciência desperta, e o espírito se fortalece. Cada ação alinhada é uma expressão do que você realmente é, uma manifestação silenciosa da força que habita dentro. Imagine-se como um escultor da própria existência, moldando cada pensamento, cada gesto, cada decisão, com precisão e intenção. O estoico sabe que o significado não depende de reconhecimento externo, mas da coerência entre o ser interior e a ação realizada. Cada esforço consciente fortalece o caráter. Cada desafio enfrentado reforça a alma. Cada instante vivido com presença eleva a consciência. Hoje perceba que o propósito se manifesta na dedicação ao presente, na coragem de agir e na disciplina de permanecer fiel a si mesmo. Cada escolha consciente é uma vitória silenciosa. Cada ato intencional é um portal para a liberdade interior. O significado floresce quando a ação se harmoniza com a essência, quando o espírito desperta para a própria grandeza.
Cada momento vivido com intenção é um eco do infinito, uma chama que ilumina a eternidade. Cada passo deliberado é um testemunho silencioso do poder que habita dentro de você. A busca pelo propósito exige coragem, disciplina e consciência constante. Cada ato não intencional dilui a essência, cada passo consciente fortalece a alma e aproxima você de sua verdade. Imagine-se atravessando um deserto vasto, cada passo pesado, mas guiado por uma luz interna que nunca se apaga. O estoico compreende que a grandeza não está na comodidade, mas no esforço deliberado, na atenção plena, na coragem de enfrentar cada momento com clareza. Cada desafio é uma oportunidade de descobrir camadas ocultas do ser. Cada obstáculo revela forças desconhecidas. Hoje abrace o propósito como companheiro de cada decisão, reconhecendo que a vida só se revela em plenitude quando cada ato é guiado pela consciência. Cada instante vivido intencionalmente é um ato de liberdade. Cada escolha alinhada é uma manifestação silenciosa do poder interior. O significado floresce na presença, na coragem e na disciplina, revelando a vastidão da alma. Cada passo consciente é uma vitória sobre a dispersão. Cada momento intencional é um portal para a autenticidade. A vida se transforma quando você caminha com propósito e atenção plena. O propósito é a luz que guia a alma na escuridão, a âncora que sustenta o espírito em meio às tempestades, e a bússola que indica a direção da autenticidade. Cada ação consciente, cada escolha deliberada, cada instante vivido com presença é uma expressão do poder que habita dentro de você. Imagine-se como uma chama eterna que atravessa o tempo, iluminando caminhos que ninguém mais ousou explorar. O estoico percebe que a vida adquire significado, não pelo que se acumula externamente, mas pela coerência entre intenção, ação e consciência. Cada desafio enfrentado conscientemente fortalece a mente. Cada decisão ponderada fortalece a alma. Cada instante intencional fortalece o ser. Hoje perceba que o propósito não se impõe. Ele se revela quando você decide viver com autenticidade, coragem e presença. Cada passo deliberado é uma vitória silenciosa sobre a dispersão. Cada ato consciente é um portal para a liberdade interior. O significado floresce quando a mente observa. O espírito age e a alma sente. Cada instante vivido com intenção é um reflexo da eternidade. Cada escolha consciente é uma semente de grandeza e autenticidade. O autoconhecimento é o espelho que revela o que está escondido sob máscaras e ilusões. Cada olhar para dentro é um mergulho na vastidão do próprio ser. Cada pensamento observado, cada emoção compreendida, é um degrau na escada que leva à liberdade interior. Imagine-se caminhando por um labirinto, cada curva revelando aspectos desconhecidos de sua própria essência, cada sombra trazendo luz ao entendimento. O estoico entende que a verdade interior não se impõe, mas se revela à mente que observa com coragem, sem medo do que encontrará. Cada instante de reflexão silenciosa fortalece a consciência. Cada momento de honestidade consigo mesmo amplia a percepção do mundo. A verdade interior não é confortável, mas é necessária. Ela corrói ilusões e revela o poder que habita dentro de você. Hoje perceba que cada ato de introspecção é um passo rumo à autenticidade. Cada insight silencioso é uma chave dourada que abre portas invisíveis. Cada escolha consciente, guiada pelo autoconhecimento, fortalece a mente e ilumina a alma. O despertar da consciência começa quando você se atreve a olhar para dentro, enfrentando medos e aceitando a própria complexidade. Cada instante de autoconsciência é uma vitória silenciosa sobre a ignorância de si mesmo. A mente desperta percebe que os pensamentos não são inimigos, mas guias que indicam os caminhos da transformação. Cada emoção sentida com atenção é uma ponte para compreender padrões antigos, medos ocultos e desejos genuínos. Imagine-se diante de um oceano profundo, cada onda revelando segredos escondidos, cada corrente trazendo sabedoria silenciosa. O estoico sabe que a introspecção constante não é luxo, mas necessidade, e que a verdade interior exige coragem para ser encarada. Cada reflexão consciente é um ato de coragem silenciosa. Cada momento de honestidade consigo mesmo é uma vitória sobre a ilusão. A mente que observa sem julgamento encontra clareza. A alma que sente sem resistência encontra liberdade. O espírito que compreende sem apego encontra paz.
Hoje perceba que o autoconhecimento não é um destino, mas um caminho contínuo. Um processo de expansão e despertar. Cada insight revelado fortalece o ser. Cada verdade aceita ilumina a consciência. Cada instante vivido com presença é um reflexo do poder invisível que habita dentro. O autoconhecimento é a chave que abre o portal da autenticidade e da liberdade interior. A verdade interior exige disciplina, coragem e atenção constante. Cada padrão reconhecido, cada impulso compreendido, cada medo enfrentado é uma pedra no alicerce da liberdade. Imagine-se como um escultor da própria mente. Cada pensamento lapidado, cada emoção moldada com intenção, cada escolha consciente fortalecendo a essência. O estoico entende que a introspecção não é passividade, mas ação silenciosa. É enfrentar o caos interno com presença e clareza. Cada reflexão profunda revela camadas ocultas do ser. Cada instante de autoconsciência ilumina o caminho da autenticidade. A mente desperta compreende que o mundo externo é reflexo do interno, e que a transformação começa com o olhar honesto para si mesmo. Hoje, perceba que cada momento de introspecção fortalece a alma. Cada ato de autoaceitação expande a consciência. Cada escolha consciente guiada pela verdade interior é um manifesto silencioso de liberdade. Cada instante de honestidade consigo mesmo é uma vitória sobre a ilusão. A vida se revela plenamente para aqueles que ousam se conhecer profundamente. O autoconhecimento é a ponte entre medo e coragem, entre dúvida e clareza, entre ilusão e verdade. Cada momento de introspecção fortalece a mente e revela forças invisíveis que estavam adormecidas. Imagine-se atravessando um deserto silencioso. Cada passo consciente revelando camadas ocultas do próprio ser. Cada respiração trazendo clareza ao espírito. O estoico percebe que a verdade interior não é confortável, mas necessária. Ela corrige, desafia e transforma. Cada insight consciente fortalece a alma. Cada momento de reflexão profunda expande a consciência. Cada escolha deliberada aproxima você da autenticidade. A mente desperta observa sem medo, sente sem resistência e age com clareza silenciosa. Hoje, abrace o processo de autoconhecimento como um ato de coragem diária, percebendo que cada instante vivido com atenção é uma semente de liberdade. Cada reflexão honesta é uma vitória silenciosa sobre a ignorância de si mesmo. Cada decisão guiada pela verdade interior é um passo rumo à autenticidade. O autoconhecimento é o alicerce invisível que sustenta a vida plena. Cada passo no caminho do autoconhecimento exige humildade, paciência e coragem. Cada erro reconhecido, cada hábito compreendido, cada impulso analisado fortalece a mente e ilumina a alma. Imagine-se como um viajante em uma floresta densa. Cada árvore uma lição. Cada sombra um segredo da própria essência. O estoico compreende que o olhar para dentro é um ato de coragem silenciosa, que enfrentar a própria complexidade é o verdadeiro sinal de força. Cada instante de introspecção revela forças que estavam ocultas. Cada insight fortalece o espírito. Cada reflexão consciente amplia o horizonte do ser. A verdade interior não se conquista, mas se descobre passo a passo, momento a momento. Hoje perceba que cada reflexão profunda é uma vitória silenciosa sobre a ilusão e a superficialidade. Cada escolha consciente guiada pelo autoconhecimento é uma ponte para a liberdade interior. Cada ato de honestidade consigo mesmo é uma semente de autenticidade. O despertar da consciência começa quando você se atreve a olhar para dentro com coragem e clareza. O autoconhecimento é o mapa invisível que guia a mente desperta na jornada da vida. Cada descoberta sobre si mesmo ilumina caminhos antes ocultos, fortalece a alma e expande a consciência. Imagine-se em um templo antigo. Cada parede guardando segredos, cada sala revelando aspectos desconhecidos do próprio ser. O estoico entende que a introspecção é um ato de coragem silenciosa, que a verdade interior exige atenção constante e coragem para ser enfrentada. Cada insight consciente fortalece a mente. Cada momento de autoaceitação fortalece a alma. Cada reflexão profunda expande a percepção. Hoje abrace cada instante de autoconhecimento como uma oportunidade de crescimento, percebendo que cada passo consciente é um portal para a autenticidade. Cada escolha guiada pela verdade interior
é uma vitória silenciosa sobre a ignorância de si mesmo. Cada instante vivido com atenção plena é um reflexo do poder invisível que habita dentro. O autoconhecimento é a chave que abre portas invisíveis para a liberdade e a autenticidade. A liberdade não se encontra nas posses, nos títulos ou nas certezas externas, mas na mente que observa sem se prender, que sente sem se apegar. Cada desapego é uma respiração profunda, um espaço interno criado para a autenticidade florescer. Imagine-se como uma ave no céu infinito, sem correntes, sem pesos, movendo-se com a força do próprio vento. O estoico entende que o apego cria prisões invisíveis e que soltar não é perda, mas conquista silenciosa da leveza interior. Cada emoção compreendida sem resistência, cada desejo reconhecido sem obsessão, fortalece o ser e amplia o horizonte da consciência. A liberdade floresce quando a mente se desliga da ilusão de controle absoluto e abraça o fluxo da vida. Hoje perceba que cada ato de desapego é uma ponte que liga o medo à coragem, a dúvida à clareza, a ilusão à verdade. Cada escolha consciente que não prende é um passo rumo à plenitude do ser. Cada instante vivido sem apego é uma vitória silenciosa sobre a limitação interna. A vida revela sua grandiosidade para aqueles que aprendem a soltar. O desapego exige coragem, pois desafia a segurança que nos seduz e nos aprisiona. Cada vez que você permite que algo ou alguém siga seu curso sem resistência, você conquista força e serenidade. Imagine-se em um rio que corre livre, cada correnteza levando embora o que não lhe serve, abrindo espaço para novas experiências. O estoico compreende que a verdadeira liberdade nasce da consciência do momento, da aceitação do que não se pode controlar e da escolha de agir com intenção. Cada pensamento desapegado fortalece a mente. Cada emoção liberada fortalece a alma. Cada ato consciente aproxima você da autenticidade. O apego cria ansiedade e ilusão. O desapego cria clareza e presença. Hoje observe o que você segura e pergunte-se: isso me fortalece ou me limita? Cada instante de desapego é uma vitória silenciosa sobre a ilusão. Cada decisão consciente é um portal para a liberdade interior. A mente que se desprende do peso da expectativa descobre a leveza do ser. Cada escolha consciente, livre do apego, é um passo rumo à plenitude. A liberdade verdadeira surge quando a mente entende que nada externo define a essência. Cada experiência é um espelho que reflete, mas não prende. Cada emoção é um convite ao aprendizado, não uma prisão. Imagine-se como uma chama flutuando no vento, moldando-se às correntes sem perder a própria luz. O estoico percebe que o desapego é disciplina do espírito, prática da consciência e exercício da autenticidade. Cada instante de liberação fortalece a mente. Cada momento de observação silenciosa amplia a percepção. Cada ato de desapego eleva a alma. Hoje perceba que o poder do ser não está em segurar, mas em soltar. Não está em controlar, mas em compreender. Não está em possuir, mas em experienciar. Cada escolha consciente que não prende é um manifesto silencioso de liberdade. Cada desapego consciente é um degrau rumo à clareza e à serenidade. A vida se transforma quando você aprende a fluir sem amarras. Cada passo livre é um reflexo da força interior que habita dentro. O desapego não significa indiferença, mas consciência plena. Não é renúncia, mas liberdade de escolha. Cada momento vivido sem prisão é um ato de coragem. Cada decisão consciente sem apego é uma vitória silenciosa sobre a ilusão. Imagine-se como uma estrela no cosmos iluminando, mas sem carregar o peso do universo em si. O estoico compreende que a verdadeira liberdade não é fugir, mas permanecer inteiro diante da impermanência. Cada pensamento desapegado fortalece o espírito. Cada emoção compreendida sem resistência fortalece a alma. Cada ato consciente revela a luz interior. Hoje, abrace a prática do desapego como exercício diário, percebendo que soltar é transformar, que liberar é crescer, que permitir é expandir. Cada instante de desapego consciente é um portal para a plenitude. Cada decisão de não se prender é um passo rumo à autenticidade. A vida se revela em todo o seu esplendor para aqueles que aprendem a viver sem amarras. Cada ação livre é uma vitória silenciosa do espírito. A liberdade floresce na mente que observa e escolhe,
não na que teme e se prende. Cada desapego é um ato de coragem silenciosa, uma declaração de autenticidade e consciência. Imagine-se como uma folha levada pelo vento, dançando com o fluxo da vida, abraçando a impermanência com graça. O estoico entende que apegar-se é sofrer, desapegar-se é expandir. Cada momento de liberação fortalece a mente. Cada instante de escolha consciente fortalece o ser. Cada ato deliberado revela a força invisível que habita dentro. Hoje perceba que cada desapego é um degrau na escada da liberdade interior. Cada passo consciente é um eco do poder que nasce quando a alma se alinha à essência. Cada instante vivido sem apego é uma vitória silenciosa sobre a limitação. A vida recompensa aqueles que escolhem soltar, que escolhem fluir, que escolhem a leveza do ser. Cada ato de desapego é um portal para a autenticidade e a plenitude. Cada escolha consciente, livre do peso do apego, revela a imensidão da consciência. O desapego é a chave que abre portas invisíveis para a liberdade, clareza e autenticidade. Cada pensamento solto, cada emoção compreendida, cada desejo reconhecido sem prisão fortalece a alma. Imagine-se como um rio que encontra o mar, fluindo sem resistência, cada gota consciente no caminho do infinito. O estoico percebe que a vida é impermanente e que a verdadeira liberdade nasce da compreensão e da entrega consciente. Cada ato de desapego é uma semente de força. Cada instante de consciência é uma vitória sobre a ilusão. Cada escolha deliberada é um passo rumo à autenticidade. Hoje perceba que soltar não é fraqueza, mas poder silencioso, que liberar é coragem, que permitir é sabedoria. Cada instante vivido sem apego é um reflexo da força interior que habita dentro. Cada decisão consciente é um portal para a plenitude do ser. A vida floresce plenamente quando você aprende a viver com liberdade e desapego. Cada passo consciente, solto e leve é uma vitória silenciosa da alma. O tempo não espera, mas ensina silenciosamente aqueles que observam com atenção, aqueles que compreendem que cada instante é semente do futuro. Cada momento vivido com presença é um tijolo na construção da alma. Cada ação paciente é um fio de ouro que tece a liberdade interior. Imagine-se como uma árvore antiga, cujas raízes crescem lentamente, invisíveis mas firmes, sustentando o tronco que alcança o céu. O estoico entende que a pressa é inimiga da clareza e que a paciência revela o valor oculto em cada experiência. Cada obstáculo enfrentado com serenidade é um aprendizado. Cada desafio compreendido é uma oportunidade de expansão. Hoje perceba que o tempo é aliado, que a espera é mestre, que a paciência é força silenciosa. Cada instante vivido com atenção fortalece a mente. Cada ato consciente com demora revela a grandeza interior. Cada passo paciente é um manifesto da sabedoria que transcende o efêmero. A vida recompensa aqueles que respeitam o ritmo da existência, que não cospem no processo, mas o abraçam. Cada segundo de paciência é um portal que abre horizontes infinitos. A sabedoria do tempo se revela na observação tranquila, no entendimento de que tudo tem sua hora e que nada se conquista com pressa. Cada gesto medido, cada palavra ponderada, cada escolha refletida é um ato de força silenciosa. Imagine-se como um rio que escava lentamente a rocha, não com violência, mas com constância e persistência, transformando obstáculos em caminhos. O estoico compreende que a pressa gera erro e que a paciência é a essência da ação consciente. Cada momento de espera é uma oportunidade de autoconhecimento. Cada desafio que se enfrenta com calma é uma vitória silenciosa sobre a ansiedade. Hoje perceba que a grandeza não se alcança correndo, mas caminhando com consciência e intenção. Cada ato paciente fortalece a mente. Cada decisão ponderada fortalece a alma. Cada momento de atenção plena fortalece o ser. O tempo, quando respeitado, torna-se um aliado poderoso, moldando o caráter, fortalecendo a essência e ampliando a consciência. Cada instante de paciência é um degrau na escada da sabedoria. Cada escolha consciente no tempo certo é um portal para a autenticidade. A paciência não é passividade, mas presença absoluta. Uma força que observa sem ser perturbada, que entende sem interferir. Cada momento vivido com atenção é uma lição silenciosa. Cada decisão tomada no tempo certo é uma vitória sobre a impulsividade. Imagine-se como uma chama que arde suavemente, iluminando sem consumir, aquecendo sem destruir, fluindo no ritmo natural do vento.
O estoico percebe que a verdadeira força não se mostra na pressa, mas na constância. Não se revela na urgência, mas na atenção plena. Cada desafio aceito com serenidade fortalece a mente. Cada dificuldade enfrentada com calma fortalece a alma. Cada instante observado com consciência fortalece o espírito. Hoje compreenda que o tempo é professor invisível, que a paciência é a chave para a maturidade, que a espera consciente é um ato de coragem silenciosa. Cada passo dado com atenção ao momento fortalece o ser. Cada ato realizado com calma revela a força interior. A vida floresce para aqueles que respeitam o ritmo natural da existência. Cada instante de paciência consciente é uma vitória silenciosa sobre a ansiedade e a pressa. O tempo ensina que tudo que vale é cultivado com cuidado, que a precipitação destrói, que a constância constrói. Cada momento vivido com presença é um ato de sabedoria. Cada decisão refletida é uma pedra na construção da alma. Imagine-se como um escultor que trabalha lentamente a pedra bruta. Cada golpe consciente moldando a forma oculta, revelando beleza e profundidade. O estoico entende que a paciência é força invisível e que a mente que sabe esperar descobre segredos que a pressa nunca alcançará. Cada desafio aceito com calma é uma oportunidade de expansão. Cada instante vivido com atenção é um portal para a liberdade interior. Hoje perceba que o tempo não é inimigo, mas aliado silencioso, que a espera consciente fortalece a mente, amplia a percepção e revela a profundidade da vida. Cada passo paciente é uma vitória sobre a ansiedade. Cada ação refletida é um reflexo da sabedoria interior. A vida recompensa aqueles que respeitam o ritmo natural, que escolhem a constância sobre a pressa. Cada momento vivido com atenção plena é um ato de coragem silenciosa. Cada decisão no tempo certo é um portal que leva à autenticidade. A paciência permite que o ser observe, compreenda e escolha com clareza, sem ser arrastado pelas tempestades da mente e pelos impulsos do mundo. Cada segundo vivido com presença é um tijolo na construção da liberdade interior. Imagine-se como uma rocha esculpida pelo vento e pela chuva. Cada marca uma história, cada camada uma lição, cada desgaste uma força silenciosa. O estoico compreende que a grandeza não surge da pressa, mas da constância, que a força verdadeira se revela na espera consciente, que a sabedoria floresce no tempo certo. Cada obstáculo aceito com serenidade fortalece a mente. Cada desafio enfrentado com calma fortalece a alma. Cada instante de paciência fortalece o espírito. Hoje perceba que respeitar o tempo é respeitar a própria essência, que cada momento vivido com atenção é um ato de coragem e autenticidade. Cada passo paciente é uma vitória sobre a impulsividade. Cada ato consciente é um reflexo do poder interior. A vida se revela plenamente para aqueles que entendem que tudo tem seu tempo. Cada instante de paciência consciente é um portal para a sabedoria. O tempo e a paciência são aliados da mente desperta, guias silenciosos que mostram que a vida não é corrida, mas jornada, não é posse, mas experiência. Cada momento vivido com presença fortalece a consciência. Cada decisão ponderada revela a essência do ser. Imagine-se como uma semente que germina lentamente. Cada dia uma transformação. Cada instante uma expansão. Cada desafio uma oportunidade. O estoico percebe que a paciência não é passiva, mas ação silenciosa. E que a mente que aprende a esperar encontra força, clareza e liberdade. Cada instante de espera consciente é um degrau na escada da sabedoria. Cada momento vivido com atenção plena é uma vitória silenciosa sobre a pressa. Hoje abrace o tempo como aliado, a paciência como força, a constância como caminho. Cada ato deliberado no momento certo fortalece a mente. Cada decisão tomada com atenção fortalece a alma. Cada instante de paciência fortalece o ser. A vida recompensa aqueles que caminham com presença, respeitando o ritmo natural da existência. Cada escolha consciente no tempo certo é um portal para a autenticidade. Cada passo paciente é uma semente de liberdade e sabedoria. A transformação começa no silêncio da mente, no instante em que você observa sem julgamento e escolhe agir com consciência. Cada mudança interna é uma revolução silenciosa. Cada decisão refletida é uma semente de liberdade e autenticidade. Imagine-se como uma fênix, renascendo das próprias cinzas.
Cada voo uma expressão da força invisível que sempre habitou dentro de você. O estoico entende que a verdadeira transformação não depende do externo, mas da coragem de enfrentar a própria sombra, da disciplina de observar e da persistência em agir. Cada desafio aceito conscientemente fortalece a mente. Cada obstáculo enfrentado com presença fortalece a alma. Cada ato deliberado fortalece o espírito. Hoje, perceba que a plenitude não é um destino, mas o resultado da soma de escolhas conscientes, coragem, desapego e autoconhecimento. Cada passo dado com intenção é um manifesto silencioso de poder interior. Cada decisão refletida é uma ponte para a liberdade. A vida se transforma quando você escolhe agir com clareza. Cada instante vivido com atenção é uma vitória silenciosa. Cada momento consciente é um portal que revela a grandeza que sempre existiu dentro de você. A transformação é contínua, e a plenitude surge para aqueles que ousam viver com autenticidade. A plenitude se revela na harmonia entre mente, corpo e espírito, na capacidade de observar sem se perder, de sentir sem se apegar e de agir sem hesitar. Cada escolha consciente fortalece a essência. Cada instante de atenção plena amplia a percepção, e cada desafio enfrentado com coragem revela o poder invisível que habita dentro. Imagine-se como um rio que encontra o mar, fluindo com força e suavidade, cada curva uma lição, cada correnteza um passo rumo à liberdade. O estoico compreende que a transformação não é rápida, mas paciente. Não é visível imediatamente, mas se manifesta silenciosa em cada ato deliberado. Cada momento vivido com presença fortalece a mente, cada escolha consciente fortalece a alma, cada decisão ponderada fortalece o espírito. Hoje perceba que a plenitude não é encontrada em conquistas externas, mas no alinhamento entre intenção, ação e consciência. Cada instante vivido com autenticidade é um degrau rumo à grandeza interior. Cada passo consciente é um manifesto de liberdade. A vida recompensa aqueles que escolhem viver com coragem, disciplina e presença. Cada ato deliberado é um portal para a expansão do ser. A transformação exige coragem para abandonar velhos padrões, desapego das expectativas externas e disciplina para caminhar no próprio ritmo. Cada momento vivido com atenção plena fortalece o caráter. Cada decisão tomada com consciência revela a força invisível do espírito. Imagine-se como uma árvore cujas raízes mergulham fundo. Cada desafio enfrentado fortalecendo o tronco. Cada ato consciente moldando a copa que toca o céu. O estoico entende que a mudança verdadeira não é imposta, mas conquistada, e que a mente que se observa, que age com intenção e que aprende com cada experiência, alcança plenitude. Cada instante de coragem silenciosa fortalece a mente, cada ato deliberado fortalece a alma. Cada escolha consciente fortalece o ser. Hoje perceba que a transformação não é destino, mas prática diária. Cada passo consciente é um reflexo da força interior. Cada momento vivido com presença é um portal para a autenticidade. A vida se revela em plenitude quando você escolhe agir, sentir e pensar com consciência. Cada instante de atenção plena é uma vitória silenciosa sobre a dispersão e a ilusão. Cada decisão refletida é um degrau rumo à liberdade interior. A plenitude surge quando você percebe que cada desafio é oportunidade, cada erro é aprendizado, e cada instante de consciência é uma vitória silenciosa. Cada passo deliberado é uma manifestação da força invisível que habita dentro. Cada escolha consciente é uma ponte para a autenticidade. Imagine-se como uma chama que nunca se apaga, iluminando a própria trajetória e inspirando aqueles que observam sem perceber. O estoico compreende que a transformação não depende de recompensas externas, mas da consistência interna, da coragem de enfrentar a própria sombra e da disciplina de viver conscientemente. Cada momento vivido com atenção fortalece a mente, cada decisão ponderada fortalece a alma. Cada ato intencional fortalece o espírito. Hoje perceba que a plenitude não é acumular, mas expandir.
Não é controlar, mas compreender. Não é fugir, mas permanecer inteiro. Cada passo consciente é uma vitória silenciosa sobre a limitação. Cada instante vivido com presença é um portal para a liberdade interior. A vida recompensa aqueles que escolhem agir com intenção, sentir com clareza e pensar com consciência. Cada escolha deliberada é um reflexo da grandeza interior. A transformação é contínua e exige disciplina da mente, coragem do espírito e atenção plena do ser. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade de autoconhecimento. Cada obstáculo superado é uma ponte para a autenticidade. Imagine-se como um escultor da própria vida. Cada pensamento lapidado, cada ação moldada, cada decisão refletida, revelando a verdadeira essência. O estoico entende que a verdadeira liberdade e plenitude não vem de fora, mas do alinhamento entre consciência, ação e propósito. Cada instante vivido com atenção fortalece a mente. Cada ato deliberado fortalece a alma. Cada decisão consciente fortalece o espírito. Hoje perceba que a transformação não é opcional, mas inevitável para quem escolhe viver plenamente. Cada passo consciente é um degrau na escada da grandeza. Cada escolha deliberada é um portal para a autenticidade. A vida se revela em plenitude para aqueles que abraçam coragem, disciplina e consciência. Cada instante vivido com intenção é uma vitória silenciosa sobre a ilusão. Cada ato consciente é um reflexo do poder interior que habita dentro de você. A plenitude final se alcança quando você percebe que a vida é um reflexo do que você é internamente, e que cada instante vivido com atenção plena fortalece a consciência e eleva o espírito. Cada passo consciente, cada decisão deliberada, cada ato de coragem e desapego é uma semente que floresce em liberdade. Imagine-se como um universo dentro de si mesmo, infinito e profundo. Cada escolha consciente expandindo sua própria vastidão. O estoico compreende que a verdadeira transformação não é visível aos olhos alheios, mas se manifesta no alinhamento entre ação, intenção e essência. Cada momento vivido com presença fortalece a mente. Cada decisão refletida fortalece a alma. Cada instante consciente fortalece o ser. Hoje perceba que você é capaz de transformar sua própria vida, de viver com autenticidade, liberdade e coragem. Cada passo consciente é uma vitória silenciosa. Cada instante vivido com atenção é um portal para a grandeza interior. A vida se revela em plenitude para aqueles que escolhem viver com consciência, desapego e coragem. Cada escolha deliberada é uma semente de transformação e liberdade. Cada instante de atenção plena é um manifesto do poder interior que habita dentro de você.